A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, na nossa jornada aqui na classe dos pré-adolescentes, vamos estudar sobre um tema muito legal. Estamos estudando nesse trimestre, o quarto trimestre da CPAD, o Evangelho de João. Eu espero que Deus em Cristo possa falar poderosamente com você. E hoje nós chegamos na lição de número 2, que vai trabalhar sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a mensagem de João Batista. Hoje nós vamos compreender a respeito do perfil desse homem de Deus, do perfil desse homem que nos ensina a apontar para Cristo, a falar de Cristo. Esse é o nosso papel como igreja e como profetas também do Senhor. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, por favor, nota 10. Deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a acompanhar mais pessoas, a alcançar mais vidas. É claro também que eu vou pedir a você, coloca aí nos teus comentários, hashtag Glória a Deus, vamos exaltar Jesus juntos. A gente está comentando aqui no canal as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. A gente está comentando também as de adolescentes e pré-adolescentes. Praticamente tudo sobre Escola Bíblica Dominical você acha aqui no link na descrição desse vídeo. É só você aí dar uma olhada nas nossas playlists. É claro que a nossa aula de hoje tem um texto bíblico, a gente vai analisar junto com você, temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 do quarto trimestre da CPAD em 2020. E a aula de hoje a gente vai trabalhar sobre um tema muito importante, a mensagem de João Batista. É importante a gente entender, e eu faço questão de repetir isso para você, como eu já disse na primeira aula, faça a leitura do Evangelho de João. Incentive os teus alunos também na escola bíblica, promovam a gincana, faça com que eles possam ler o Evangelho de João. Tem apenas aí 21 capítulos e nós vamos perceber que esse Evangelho é rico. Como já disse a você, o Evangelho de João ele é uma resposta a uma heresia que surgiu aí no primeiro século, conhecida como gnosticismo. Essa heresia baseava-se então a salvação na sabedoria, na busca pelo conhecimento, na renúncia da carne, excluindo a pessoa de Cristo praticamente. Então João chega com esse evangelho, escrevendo aí da igreja de Éfeso, ele apresenta esse evangelho para poder demonstrar para a gente que Jesus é a sabedoria, que Jesus é a palavra, que Jesus habitou entre nós, que Jesus se tornou carne, que esse Jesus é Deus, que esse Jesus, por causa dele, todas as coisas foram feitas. E hoje nós vamos analisar um precursor. Quem é ele? João Batista. João Batista ele aparece dentro da Bíblia, ele é profetizado por Isaías, lá no capítulo 40, como aquele que seria a voz que clama no deserto, que anuncia, prepara o caminho para o Senhor. Esse João, ele prepara o caminho para Jesus, ele aponta para Jesus, e nós devemos ter esse papel de João Batista, sempre apontar para Jesus. Esse é o foco da nossa aula de hoje, tá? Temos aí uns textos bíblicos como base para a gente poder trabalhar juntos em nome do Senhor. João capítulo 1, versículo 19 ao 34. Por favor, faça essa leitura com os teus alunos. A tua aula precisa ser bíblica, você precisa apresentar a palavra em sala de aula. E o primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Quem é João Batista? Esse é o primeiro ponto da nossa lição e o foco desse primeiro ponto é traçar o perfil desse homem de Deus. É importante a gente ter isso em mente. Observar quem é esse homem, quem são os seus pais. A Bíblia cita que os pais de João Batista, lá no Novo Testamento, são conhecidos como Zacarias, que era um sacerdote que servia ao Senhor também, e Isabel. Ambos eram idosos. Outra coisa que a gente vai perceber também, eles viveram parte do período interbíblico, não os 400 anos, preste atenção nisso, mas eles nasceram no período interbíblico. Nascendo no período interbíblico, eles deram testemunho do Senhor, a tal ponto de serem escolhidos por Deus para poderem receber esse servo do Senhor, esse profeta de Deus, conhecido como João.
Ambos deram à luz, já idosos. Você percebe que Isabel, quando fica grávida, ela já está idosa. E João, ele recebe essa promessa de Deus. Vamos analisar isso dentro da palavra. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 13. É importante a gente olhar para a Bíblia e entender o que está acontecendo. Zacarias, ele é um sacerdote que exerce o seu ministério nos dias do rei Herodes. A gente também percebe que esse Zacarias da Bíblia, ele é escalado para poder servir no templo. E de acordo com a palavra de Deus, ele recebe uma promessa de Deus através do anjo Gabriel. Gabriel então aparece a ele e informa a Zacarias que Zacarias então seria pai e o nome do menino seria João. Mas é interessante a gente observar a narrativa bíblica e entender que Zacarias, mesmo idoso, ele duvida daquilo que Deus poderia fazer em sua vida. É interessante que tem muita gente que tem o mesmo papel, traça as mesmas questões, levanta os mesmos questionamentos que Zacarias. Deus está dizendo que vai realizar um milagre, mas ainda há dúvida no seu coração. O exemplo de Zacarias é para nós um exemplo vivo, que nós precisamos sim crer no poder de Deus, porque Deus realiza aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer, assim como realizou na vida de Zacarias e na vida de Isabel, pais de João. Quando nós olhamos então para o texto de Lucas capítulo 1, versículo 14 a 17, há uma promessa sobre João. Ele seria um servo de Deus, alguém que traria uma mensagem específica para Israel. Essa mensagem apontaria para o reino. E esse reino aponta para Jesus, ou seja, João traz uma mensagem que aponta para Cristo. Esse é o nosso papel. Nós precisamos trazer uma mensagem que vai apontar para Jesus. O nosso caminhar, a nossa pregação, tudo isso faz parte de uma promessa que Deus estava realizando na vida do próprio Zacarias através de João. Deus também realiza essa promessa em nossas vidas, realizando esse ministério diariamente. E quando nós lemos de forma específica Lucas capítulo 1, versículo 26, nós percebemos que o mesmo anjo Gabriel aparece para Maria, anunciando que ela daria a luz por intermédio do Espírito Santo a Jesus. Esse mesmo anjo entrega a mensagem ao pai de João, que é o Zacarias, falando que ele seria um profeta, que pavimentaria o caminho, que anunciaria Cristo. E Lucas capítulo 1, 34 a 37... o anjo Gabriel informa a Maria que Isabel, sua prima, também estava grávida. Tudo isso faz parte da promessa de Deus, para trazer uma certeza, uma convicção a Maria a respeito daquela responsabilidade que ela tinha. Então, olhando para João, nós percebemos que esse João Batista aqui, ele é um profeta. Outro detalhe que eu preciso deixar claro: esse João Batista não é o escritor do Evangelho de João. O escritor do Evangelho de João é o discípulo João. Esse João Batista, ele é um profeta que exerce o seu ministério em Israel. Outro detalhe, esse João Batista não realiza milagre. O seu ministério é apontar para Jesus. A sua pregação é falar de Cristo. É o mesmo papel que nós exercemos como pastores, profetas, como servos de Deus, professores da escola bíblica. Nós não realizamos milagres. Quem realiza milagre é o Espírito Santo. O nosso papel é anunciar Cristo, é apontar para Cristo. Esse é o foco da nossa aula de hoje. Então, olhando para ele, a gente percebe a riqueza do ministério desse homem de Deus. Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos pré-adolescentes: a mensagem de arrependimento. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Qual é a mensagem de João? A mensagem de João é a mensagem preparatória. Você percebe que os seus pais recebem esse ministério de cuidar de João, de gerar João, tudo isso por promessa de Deus. Mas o ministério de João é um ministério poderoso, é uma mensagem preparatória, é aquele que prepara o caminho, como Isaías 40 faz questão de falar isso para a gente. Você percebe em Lucas capítulo 1, versículos 76 e 77, que o ministério de João é um ministério que aponta para Cristo. É o ministério que prepara o caminho. É o ministério que descreve Jesus. Olha que coisa rica. João nos ensina que o seu ministério aponta para Jesus, não aponta para si mesmo. Não é um ministério baseado no antropocentrismo. Não é um ministério baseado no homem, mas é um ministério baseado em Deus, em Cristo.
você foi chamado por Deus, seja chamado como João, aquele que anuncia o caminho, aquele que prepara, aquele que fala de Cristo, fala do Senhor, aponta para Cristo. Teu ministério precisa falar de Jesus. Esse é o foco da mensagem de João. Quando nós olhamos para a Bíblia, tanto no nascimento de João, você percebe que ele tem esse ministério, que ele exerce esse papel, que ele serve como servo de Cristo. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8. Você percebe que a fama de João Batista, do seu ministério, que estava baseado não nele, mas no Senhor, era uma fama que alcançava até os líderes religiosos daquele período, daqueles dias de Jesus. Atraía os líderes para irem à beira do Jordão para ouvir um homem de Deus falar de Cristo, preparar o caminho do Messias em si. Esse João Batista, ele prepara o caminho do Salvador. Ele fica famoso por suas vestes, pela maneira de vestir, pela maneira de se comportar, por aquilo que se alimentava, mas acima de tudo, por sua mensagem. O que faz você ficar famoso não é você mesmo, não é aquilo que você possui, não são seus currículos, não são a prática que você tem, mas o que faz você ficar famoso é a presença de Deus na tua vida, é a mensagem do Cordeiro, é anunciar o caminho, é anunciar Jesus. E a gente precisa compreender que João não buscava fama pessoal, e a gente não pode buscar fama pessoal, a gente tem que buscar a glória de Deus, exaltar a Cristo. Esse é o papel daquele que tem um ministério e uma mensagem como a mensagem de João. Lucas capítulo 3, 10 ao 14, a mensagem de João é a mensagem de arrependimento, é a mensagem que chama o povo para um relacionamento com Deus, é a mensagem que diz para o povo, abra mão dos seus pecados e tenha um relacionamento com Cristo, arrependam-se. Essa é a mensagem poderosa de João e essa mensagem precisa fazer parte do nosso ministério. Lucas 3:3, a mensagem de João é tão poderosa que fala do arrependimento e fala também desse perdão que é dado por Deus através de Cristo. Esse é o nosso papel como servos do Senhor, anunciar o arrependimento, essa reconciliação, relacionamento com Deus, como João apresenta para a gente. Vamos avançar para o terceiro ponto aqui na classe dos pré-adolescentes, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na escola bíblica. Se Deus está falando com você, se você acha importante buscar a Deus por esse arrependimento, ser um porta-voz como João, comenta aí, quero saber tua opinião, tá? O terceiro ponto vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Eu batizo com água para o arrependimento. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. A mensagem de João nesse terceiro ponto foca para isso. Ele fala desse arrependimento que vem para o perdão dos pecados através do batismo em água. Mas ele também aponta sempre o caminho para Jesus, para esse batismo com fogo. É claro que o sentido de fogo que João está falando aqui é o sentido de purificação, de santificação. Fogo ele limpa, ele purifica, ele renova, ele também transforma a situação. Esse sentido que João está trazendo na sua mensagem. Mas quando interpretamos a Bíblia, quando olhamos para a palavra e entendemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, nós entendemos a resposta bíblica para essa mensagem. Compreendemos que a mensagem de João mostra para a gente de forma específica que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vem através de um relacionamento, esse Espírito Santo que também é Deus e que você, seu aluno na escola bíblica dominical, teus irmãos, podem experimentar dessa graça de Deus em seus corações. Ou seja, esse batismo vem pelo arrependimento, esse batismo vem pela conversão, esse batismo vem por uma santificação. Você pede a Deus, Ele é uma santificação genuína que vem sobre você. É diferente do que os nossos irmãos tradicionais entendem e interpretam. Por exemplo, os nossos irmãos tradicionais compreendem que o batismo com o Espírito Santo é dado no momento da conversão. Nós, pentecostais, não entendemos assim, tá? Nós entendemos da seguinte maneira, que o batismo com o Espírito Santo é além da conversão. Você se converte, cria um relacionamento com Jesus, primeiro passo. Em segundo lugar, agora você vai buscar a Deus através de uma santificação. O batismo é resultado de uma santificação, de uma busca pela presença, de um relacionamento com Jesus, de um transbordar dessa graça. É algo além, é algo santificador para o crescimento espiritual para você.
Finalizando a nossa aula, vamos para o quarto ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos pré-adolescentes. Eu declaro, ele é o Filho de Deus. Olha para João, capítulo 1, versículo 19. A mensagem de João é apontar para o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus. João Batista ele exerce um ministério fantástico dentro das Escrituras. Ele é o único profeta que tem o prazer e a oportunidade, o privilégio de ver a Trindade. De acordo com as Escrituras, quando Jesus é batizado por João no Jordão, acontece algo espetacular. O céu se abre, João então vê o Espírito em forma de pomba, João então batiza Cristo e ouve a voz de Deus, a manifestação da Trindade, onde Deus fala: esse é meu filho amado, a quem tenho comprazo, ou seja, aquele que tenho com grande amor, com autoestima. É isso que João ouve. João tem essa oportunidade de ver essa promessa. João também tem a oportunidade de anunciar o Cristo. Esse é o nosso papel como servos de Deus. Então, eu pergunto a você, você acha importante um cristão anunciar Jesus todos os dias? Comenta aí. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na ministração da aula de hoje. Um beijão no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Se contribuir com você de alguma maneira, deixa aí o teu comentário. Que Deus em Cristo te abençoe. Te aguardo aqui na aula de número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto: Jesus vai ao templo. Gente, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de escola bíblica dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de escola bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de escola bíblica dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.